e culto familiar. Então, eu queria encorajar você a prestar bastante atenção. Eu acho que esse é um tema que é muito importante para a gente nessa época. E também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar para o chat. O Cleiton pode me passar o que estiver passando ali, o que estiver acontecendo. E eu vou tentar responder tudo também. Amém? Então, essa é outra oportunidade que eu vejo durante esse tempo de coronavírus, esse tempo de quarentena. Que é a oportunidade da gente investir mais em culto familiar, em culto doméstico, né? Em cultos em casa com a nossa família. Bom, por que isso? Porque a gente não pode mais adorar juntos aqui. Então, como a gente não pode mais, a gente precisa olhar mais para o culto familiar, para o que a gente tem que fazer em casa. Além disso, a gente tem muito motivo para orarmos juntos com a nossa família. E a gente tem muito mais necessidade agora. E espero que isso nos ajude a abrir os olhos para a importância disso. E que também transforme a gente, para que depois a gente mantenha. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre por que tem esse culto familiar, o que seria o culto familiar, quando, onde deve acontecer. Eu queria tentar te encorajar a ter esse culto e te ajudar a organizar para poder implementar esse culto na sua família. Amém? Então vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus e pedindo ajuda para que a gente consiga entender o que Ele tem para nos dizer. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E mesmo em um momento tão difícil, o Senhor está à frente, nos ajudando e cuidando de nós. Deus, eu te peço perdão porque nós, seu povo, temos esquecido de cultuar ao Senhor em casa e por muitas vezes temos deixado de dar valor a isso. Eu te peço ajuda para que hoje a gente veja como o Senhor fala sobre isso, o que o Senhor pensa sobre isso e que sejamos encorajados a implementar isso em casa. Primeiro agora no coronavírus, que a gente não pode sair, ele não pode estar aqui, mas que isso permaneça, para que sua igreja veja um grande avivamento de famílias adorando em casa, para a honra e glória do seu nome. Amém. Bom, tem 2 livros que falam sobre esse tema e que são os 2 livros que eu queria citar e os quais eu usei para basear essa lição aqui. O primeiro livro é da editora Fiel e chama deixa eu abrir. Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. É de um pastor chamado Jerry Marcelino. É um livrinho pequenininho, ele tem 30 páginas, é da editora Fiel e ela disponibiliza o e-book para você baixar no seu computador de graça na internet. Então, se você quiser ler esse livro, você consegue ele de graça pela Fiel. Ele é um livro que trata um pouquinho de por que a gente precisa do culto familiar e é muito legal que no final ele fala sobre como fazer esse culto familiar em casa. O outro livro que eu queria indicar chama Adoração no Lar, é do Joel Bick. Também é um livro muito interessante, ele trata das bases teológicas para o culto familiar e ele trata também na prática de várias dicas essenciais. No final ele traz um diretório de culto doméstico da Assembleia de Edimburgo e é muito interessante assim como no passado isso era sistematizado e as pessoas precisavam ler e seguir. E por fim ele traz ainda um relato de um missionário, eu vou até ler parte desse relato aqui no final, que é para encorajar no valor desse culto doméstico. E a primeira pergunta que eu acho que você deve ter é: a Bíblia fala de culto familiar? Eu acho essa pergunta interessante. Talvez um dos argumentos contra o culto familiar é porque não existe esse termo culto doméstico na Bíblia, né? Parece não existe dessa forma uma ordenança, reúna sua família uma vez por dia e adore. Mas na Escritura muita coisa não existe ordenança sim, mas existem princípios que a gente segue e entende. Bom, Deus sempre trata
o povo com alianças e representantes. É assim com Adão. Adão peca e toda a raça humana sofre as consequências porque ele é representante. É assim com Jesus. Jesus não peca e toda a raça humana pode receber esses benefícios. Mas não é só entre eles. Deus usa, por exemplo, Abraão como representante de sua família, de seu povo. Jacó como representante de seu povo. Enfim, Deus lida com a gente usando representantes. E na família, o representante é o pai. E com relação aos filhos, os representantes são os pais, o pai e a mãe. Isso é muito claro na Escritura e não sobra dúvida. E desde sempre, a adoração familiar tem tido um papel muito importante na propagação do Evangelho. Deus trata e define que deve-se ensinar os filhos, deve-se cultuar, e por várias vezes a ideia de cultuar não pode ser todo mundo junto aqui e fala de culto em casa. É o caso de Abraão, que cultua com a sua família. Mas eu queria trazer um exemplo de alguém que toma para si a responsabilidade da adoração na sua família. E isso, para mim, mostra como os pais podem fazer isso, tomar para si essa responsabilidade de manter um culto familiar. E quem faz isso é Josué, lá no capítulo 24. Então eu vou ler os versos 14 e 15 de Josué 24. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Josué está aqui fazendo um discurso de despedida, ele já conquistou a terra e ele está prestes a morrer. Deus fala para ele que ele vai morrer. Ele já está bem velho, com mais de 100 anos. E aqui ele descreve tudo o que Deus fez e fala para o povo: olha, vocês precisam escolher se vocês vão servir a esse Deus que chamou Abraão, que tirou vocês do Egito, que cuidou de vocês no deserto, que deu essa terra para vocês, ou se vocês vão adorar os falsos deuses que seus pais adoraram no deserto, que seus pais adoraram no Egito. E olha como ele continua esse discurso a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por um lado, Josué deixa claro que não existe uma opção, que é para a gente adorar a Deus. Mas por outro ele fala, olha, você vai ter que escolher, afinal, quem você vai adorar. Não dá para adorar os dois, então toma uma decisão, vai adorar a Deus. Eu já tomei a minha decisão, e tomei a decisão pela minha família. E ele fala, eu e a minha casa, eu e a minha família, vamos adorar ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque isso mostra que você pode assumir a responsabilidade de caminhar em adoração. E o que Josué está deixando claro é que mesmo que todo mundo escolhesse por não adorar a Deus, ele e a casa dele adorariam. Mesmo que por algum motivo você não possa estar aqui, seja por um isolamento do coronavírus, você pode assumir para si a responsabilidade de dizer, olha, eu e minha casa vamos adorar a Deus. A gente vai continuar cultuando. Eu queria trazer 3 razões práticas para que você comece com o culto doméstico. Primeiro, os filhos são dons de Deus. Isso é muito claro por toda a Escritura também. O Salmo 37 que fala isso, né? É concedido a você mordomia, para você cuidar desses filhos, mas é por pouco tempo. Você já pensou que você recebe filhos de Deus e é uma bênção que você tem, mas que eles crescem, eles casam. E a Bíblia é muito clara quando diz que o casamento envolve deixar pai e mãe e sair. Quer dizer que você cria seus filhos e por algum tempo você tem eles ali, e por depois eles casam e saem de casa. Durante esse tempo, Deus te concede essa graça de ter filho e essa responsabilidade de ter filho.
Mas e se nem todo mundo na casa é crente? E se o marido não é crente? Ou se a mulher não é crente? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7, nos versículos 12 a 14. Ele fala, olha, se por acaso a esposa não for crente, através do marido crente ela vai ser santificada. Se por acaso, se o marido não for crente, através da esposa ele vai ser santificado. A Bíblia não está dizendo, e Paulo deixa claro isso mais para frente, que vai ser salvo por conta do cônjuge. Isso não acontece. Você não pode crer pelo seu marido. Porém, ele tem uma bênção maravilhosa, dada por Deus, um presente, de ter uma esposa crente, alguém que segue os mandamentos de Deus. E parte dessa bênção é poder ver no cônjuge alguém orando, alguém lendo a Bíblia, alguém adorando a Deus. Paulo continua nesse texto, ele fala, olha, sendo assim, os filhos são santos, os filhos também são parte da aliança. Se não fosse assim, estariam condenados os filhos se o casal, os dois não fossem crentes, mas não é. Paulo está dizendo que se um dos cônjuges é crente, os filhos são parte da aliança. Já é responsabilidade sua ensiná-los, cuidar deles e guiá-los como parte dessa aliança. Um exemplo de alguém que cresceu num lar assim e que funcionou é Timóteo. Timóteo, aquele discípulo do apóstolo Paulo. Paulo fala que conheceu a avó e a mãe dele que eram cristãs. Tudo indica que o pai não era, que o pai jamais converteu. Mas por conta do exemplo e da fé da avó e da mãe, Paulo fala que ele tem uma fé firmada, não só nele, mas antes. Como que essa fé foi passada para ele? Bom, certamente a mãe e a avó tiveram chance de falar com ele, de adorar a Deus com ele. E foi assim que essa fé primeiro habitou na mãe e na avó, passa a habitar nele. Filhos são dons de Deus e responsabilidade sua. A esposa ou o marido, você tem grande alegria em poder estar com eles. Aproveite esse tempo para adorar a Deus. Mas não é só por isso. A Bíblia também coloca que é seu dever ensinar os filhos. É dever do pai guiar a família, é dever dos pais ensinarem os filhos. Isso é muito claro, por exemplo, em Deuteronômio 11, quando Deus fala que é para ensinar a criança todas essas coisas, seja caminhando pelo caminho, seja sentado, seja colocando nos umbrais da porta ou colando na sua testa. Mas você precisa ensinar seu filho em todos os momentos, o máximo que você puder. O Salmo 78, ele vai dizer que eles vão contar para os filhos e não vão encobrir, vão contar todas as maravilhas para que os filhos não se esqueçam e para que, através disso, eles continuem servindo a Deus, eles não abandonem a Deus. Uma pergunta que uma professora minha no seminário de Goiânia fez marcou minha vida. Ela perguntou: quantas gerações precisa passar para se esquecerem de Deus, se isso não for passado para as crianças? Eu não sabia dizer. Eu fiquei tentando pensar assim, talvez, os bisavós, os bisnetos, se não, eles vão esquecer. Em Juízes 2 diz o que aconteceu depois da morte de Josué. E o que aconteceu foi, enquanto Josué estava vivo, enquanto estava vivo alguém que viveu com Josué, todos serviram a Deus, mas todos dessa geração morreram. E quando veio a próxima geração, já não lembravam de Deus. Sabe quantas gerações depende para que todo mundo esqueça? Uma geração. Os pais falharam em passar para os filhos. A Bíblia fala que eles esqueceram. Os pais não passaram para os filhos as instruções acerca de tudo que Deus fez, de tudo que Deus é. E o que a gente vê no livro de Juízes é cada um fazendo como lhe agrada. Cada um buscando a si mesmo, tendo esquecido de Deus. É seu dever ensinar seus filhos. E o culto no lar é a sua chance de fazer isso. Tem ainda outro motivo que eu queria levantar aqui. O culto no lar, o culto familiar, nos prepara
para a adoração pública. E eu queria colocar isso de várias formas. Primeiro, esse culto sendo em casa, sendo bem organizado, ele te ajuda a conseguir aproveitar melhor a oportunidade que você tem de cultuar aqui. O que acontece muito nos nossos dias? A gente não vem prestar culto, a gente vem assistir culto. E aí a questão é, será que o que você faz é prestar, de fato cultuar a Deus, ou você vem assistir uma apresentação aqui, seja da equipe de louvor, seja do pastor? É legal, a palavra para culto em inglês que eles usam é ou adoração ou então service, de serviço. Para eles, na língua, já está claro que eles não vêm aqui assistir um culto, não existe isso. Eles vêm participar de um serviço a Deus. Isso precisa ficar claro e fica mais claro se você fizer isso todo dia em casa. Se todo dia você reúne com seus filhos e vocês cultuam, quando você chegar na igreja você vai cultuar. Você não vai assistir, porque em casa não tem como você assistir. Mas não só isso, a gente tem vantagens práticas. Como hoje é difícil, às vezes criança de 11 anos não consegue assistir 20 minutos de um sermão aqui, ela corre, ela vai, a gente precisa dar um jeito de entreter essa criança. Às vezes, quando o departamento infantil por algum motivo não pode funcionar com todas as idades, alguns pais se desesperam, sem saber o que fazer com a criança aqui. Meu irmão, seu filho ele não está acostumado a ler a Bíblia. Ele não está acostumado a ouvir um sermão. Ele não está acostumado a fechar o olho e orar. Por que você não faz isso em casa com ele? Se você, todo dia, dedicar tempo, sentar e orar, e ler a Bíblia, e explicar a Bíblia com ele, quando chegar aqui é algo diário, que acontece sempre com ele, ele está acostumado. E não importa a idade. Eu entendo que existem diversas características de cada idade. Eu sou professor, eu lido com criança, e eu lido com crianças de várias idades, e eu sei que são diferentes. Mas meus alunos me escutam por bastante tempo. Porque eles estão acostumados. Eles sabem que na escola eles precisam ficar sentados. Esse é um problema que a gente está tendo em casa. Muitos pais têm ligado e falado, olha, essas aulas online não estão funcionando porque eu não consigo falar para meu filho que ele tem que ficar sentado. Como é que vocês fazem na escola para ele fazer os deveres? Eu não consigo fazer para ele fazer os deveres. Mas sabe por quê? Porque o pai não conseguiu criar uma rotina. Sabe o que a gente explica para o pai? Tenta criar uma rotina, falar para ele, olha, você tem que acordar a tal hora, vestir o uniforme, sentar e estudar. Se você criar uma rotina com seu filho, de que ele precisa sentar, ler a Bíblia, orar, isso vai ser bênção, ele vai passar a se alegrar com isso. Isso vale para os adultos também. Muitas vezes é difícil para a gente adorar por 1 hora, por 2 horas aqui, porque a gente não tem esse costume. Com isso, eu tento dar algumas razões do porquê você devia fazer um culto em casa. Mas a segunda pergunta é o quê? O que seria esse culto? Sobre o que eu estou falando exatamente? Bom, o culto em casa iria acontecer seguindo mais ou menos o padrão que a gente tem num culto aqui. As coisas que você fará em casa são as que a gente faz aqui. Primeiro, cânticos. Se você sentar e dedicar tempo cantando, não precisa cantar o inário todo junto com seu filho. Mas tenta cantar uma música com ele todo dia. Escolhe uma música bíblica que fale do que você está passando. Cante uma música de paz num dia que tiver muita guerra em casa. Cante uma música de esperança quando tiver sem esperança. Cante, adore a Deus. Ensine seus filhos a fazer isso em casa. Ensine você mesma, a sua esposa ou seu marido a trabalharem isso em casa. Bom, e uma objeção que você pode me fazer é assim, mas pastor, eu não sei cantar, eu sou desafinado. Bom, eu também. Eu acho legal, no livro do Joel Bick, ele diz assim, incentive seus filhos a aprender piano, a aprender algum instrumento, assim você tem sempre uma equipe de louvor em casa.
Talvez isso não seja possível para todas as famílias. Mas não justifica, não se preocupe. Hoje você tem um monte de formas de conseguir cantar. Abre na internet, procura a música, coloca para tocar, cante junto com aquela música. Você dá conta. Não deixe de cantar com a sua família. Mas esse culto também precisa ter Bíblia, precisa ter leitura da Escritura. Isso é muito importante. Você precisa acostumar a sua família a ler a Bíblia, a estarem juntos lendo a Bíblia, ouvindo Deus. Deus, essa é a palavra de Deus, Deus fala pela Bíblia. E eu tenho algumas dicas para você nessa leitura bíblica. Tenha um plano bíblico, tenha um plano de leitura. Procure, se quiser pode me perguntar, eu tenho alguns para sugerir. Procure um plano que envolva crianças, que sirva para você também lidar com crianças. Procure um devocional. Considere ocasiões especiais. Hoje é Dia das Mães. No seu culto familiar, tente falar sobre isso. Procure textos que falam sobre isso. Outra dica que eu dou é tente memorizar com a sua família versículos. Meditar na Bíblia envolve estudo, mas envolve você dedicar tempo pensando. Memorize esses textos que vão vir à sua mente quando você precisar lembrar deles. Não só leia a Escritura, mas explique a Escritura. Meu irmão, eu não estou dizendo para você fazer um sermão. Não estou dizendo para você pregar uma grande exposição acerca daquele texto. Mas pergunte para a sua família o que eles entenderam. Explique um pouco do que você entende. Procure ajuda. Ligue para um pastor, porque o texto que você leu é difícil e você não conseguiu explicar. Ligue para um presbítero, ligue para um irmão que você acha que pode saber. Compre bons livros. Você não precisa também ser quem escreve todas essas explicações. Procure um devocionário. Procure um livro ilustrado, bonito, para os seus filhos menores poderem seguir. Leia um clássico como O Peregrino, de Bunyan, que é um livro muito bonito, um livro que você pode ler com a sua família e tirar lições maravilhosas dali. Acostume seus filhos com os nossos credos e as nossas confissões, declarações de fé que a nossa igreja tem, para que eles saibam o que a gente acredita. Mas pastor, eu não sei onde encontrar essas coisas, eu não tenho ideia. Meu irmão, você tem nessa igreja um conselho muito disponível e muito disposto a te ajudar. Ligue para alguém, peça ajuda. Não deixe de fazer porque você acha que não consegue. Deus te deu essa responsabilidade e Ele te capacita para isso. Não termine aí. Tenha oração e oração abundante. Meu irmão, não deixe de orar com a sua família. Ensine-os a orar através do seu exemplo. Ajoelhe com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Lembre de tudo que você precisa, mas lembre de tudo que o mundo precisa. Dedique tempo nisso. Alguma dica sobre oração? Evite orações longas ou complicadas, seja simples, para que seu filho mais novo possa entender, acompanhar e estar com você nessa. Ensine, incentive cada um a orar, cada um a trazer pedidos de oração. A gente faz isso nas nossas reuniões na igreja, e a gente tem feito nas reuniões online. Então, você tem modelos a seguir, baseado nisso. Outra pergunta, onde deve ser feito? Bom, o texto de Deuteronômio fala para você fazer em todo lugar, seja no caminho, seja sentado em casa. Procure o lugar que na sua casa seja confortável e que tenha paz para isso. Lembre, é um culto a Deus, exige reverência, exige certa atenção. Não faça isso enquanto assiste TV. Não faça isso enquanto preocupa com outras coisas. Tire esse tempo
em algum lugar de paz da sua casa, para ficar junto com seus filhos e com a sua família. Bom, quando você deve fazer, né? Bick, ele fala de ser importante que você faça pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Mas ele também reconhece que é difícil para muitas famílias fazerem isso. E eu não queria incentivar você a tentar algo muito grande e se frustrar. Mas tente fazer isso 1 vez por dia. Tente marcar na agenda da sua família que todo dia você tenha esse tempo. Uma objeção que você pode ter é falar, olha, pastor, mas não tem nenhum dia, não tem nenhum horário que todo mundo da minha família está em casa. A gente tem uns horários muito complexos. Eu queria incentivar você a buscar cada dia o horário que der. Se nem todos os membros da família puderem participar, ou em algum dia nem todos podem participar, eu queria incentivar você a fazer com quem pode. A não deixar de fazer porque alguém não pode estar junto. A não deixar de fazer porque está difícil encontrar um horário. Ah, pastor, mas é porque a nossa rotina realmente é pesada, realmente não dá tempo. Meu irmão, então você precisa rever a sua rotina. Você precisa encontrar tempo. Quanto tempo eu deveria gastar? Bom, a sugestão nesses livros são de meia hora. Dedique 20, 30 minutos. Eu estou falando de uma palavra de oração de 1 minuto. Uns minutinhos para ler o texto. Uns minutinhos para ler um livro cristão bom que vai trazer ajuda e alento ao coração da sua família. Uma explicação, uma conversa acerca daquilo. 20 minutos no dia, seja quando você acorda, seja antes de dormir, seja na hora do almoço, um momento que você consegue reunir sua família. Seja persistente. Talvez essa semana não deu. Talvez essa semana você esqueceu, teve um dia que você estava muito cansado. Meu irmão, a gente peca nisso. Mas seja persistente, não desista. Teve uma coisa que me marcou muito na igreja dos Estados Unidos, essa igreja que tem me chamado. O pastor lá, ele escreveu um devocional em Gálatas para que eles fizessem no verão do ano passado. E ele escreveu o devocional e aí quando deu mais ou menos 1 semana, ele gravou um vídeo para os irmãos perguntando: e aí, aonde que vocês estão nesse devocional? Né? E aí, quem conseguiu acompanhar e tal? E aí nesse vídeo ele fala: bom, eu queria te chamar a continuar fazendo. E aí o pastor mesmo conta: olha, essa semana eu falhei um dia e eu estou um dia atrasado. Ele mesmo escreveu o devocional, mas ele não conseguiu reunir a família dele todos os dias da semana. Ele falhou um dia e ele disse: olha, eu falhei um dia e você pode ter falhado, mas não desista, continue, assim como eu vou continuar um dia atrasado. Seja persistente, vale a pena. Esses 2 livros que eu falei, eles trazem várias objeções. Algumas eu tratei aqui, algumas eu não tratei, mas eu queria te incentivar a perguntar se tiver alguma coisa que você não entendeu, alguma objeção que você tenha, a fazer isso. E para encerrar, eu queria ler para você um pequeno relato de um missionário chamado John Paton. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Ele é um missionário muito famoso. Ele criou um modelo de missões muito legal. E esse homem, ele foi impactado, e a decisão dele de ser missionário foi por conta dos pais e do culto que ele tinha em casa. Ele foi um missionário escocês e ele foi para ilhas do Pacífico Sul. Esse irmão, ele teve a família, a esposa e os filhos morrendo no campo missionário. Ele enterrou eles na areia e teve que ficar dormindo em cima dos túmulos para garantir que nenhum canibal ia comê-los. Esse homem sofreu pelo Evangelho e lutou pelo Evangelho. E quando perguntaram para ele o porquê que ele fez isso, o que motivou ele, o que trouxe essa vontade, esse desejo nele de fazer isso, ele disse assim, e eu cito Paton no livro de John Bick: jamais poderia explicar o quanto as orações de meu pai me impressionaram naquele momento.
e nenhum estranho o poderia compreender. Quando ele ficava de joelhos, com todos nós ajoelhados ao seu redor, durante o culto doméstico, ele derramava toda a sua alma com lágrimas, orando para que o mundo pagão se convertesse para servir a Jesus e por todas as necessidades pessoais e familiares. Todos nós sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo e aprendíamos a conhecê-lo e a amá-lo como nosso amigo divino. Quando nos levantávamos, eu costumava olhar para o brilho no rosto de meu pai e desejava ser como ele em seu espírito, na esperança de que, em resposta às orações dele, eu pudesse ter o privilégio e o preparo para levar o bendito Evangelho a alguma parte do mundo pagão. Meu irmão, esse pai ajoelhava e orava com esses filhos e com essa família tão intensamente pelo Evangelho, que esse menino foi impactado. Ele cresceu e estava decidido de que ele precisava. E nem perder os filhos, e nem ter que dormir em cima do túmulo para a esposa não ser comida por canibais. Nem assim ele desistiu. Aquela imagem do pai, eu lembrava. Ele continua e ele fala um pouco de como foi quando ele partiu para o campo e o pai dele orava por ele. E o pai dele sofria sabendo que ia ser duro para ele, mas orava por ele. E ele diz que nos momentos mais difíceis da vida dele como missionário, ele lembrava do pai dele orando por ele. Meu irmão, você ama seus filhos, você ama sua esposa. O que mais precioso você pode dar a eles, senão o Evangelho todo dia? Não perca essa oportunidade. Se existe uma forma de adorarmos muito melhor, de essa geração ser muito maior e mais impactante, de serem muito mais firmes no seu cristianismo, de propagarem o Evangelho com muito mais força, é conosco, orando com eles em casa, servindo a nossa família em culto, ensinando eles a alegria de cultuar a Deus. Meu irmão, eu espero que tudo isso seja o suficiente para você tomar uma decisão de começar. Eu queria te encorajar a entrar em contato com alguém se você precisar de ajuda. A gente vai ter tempo agora se você tiver alguma pergunta, mas eu queria orar por você antes, para a gente agradecer a Deus por isso e pedir para Ele nos ajudar nisso. Deus, perdão porque é muito difícil manter um culto familiar. Tantas outras coisas entram no caminho, a falta de tempo, o nosso cansaço. Às vezes o momento da família não parece muito propício. Deus, a gente arruma um monte de desculpa. Mas Deus, a gente está deixando de ter algo tão maravilhoso, a chance de cultuar o Senhor todos os dias com as pessoas que a gente ama. Deus, é um dever nosso, mas é uma graça maravilhosa poder fazer isso. Tem misericórdia de nós para que hoje, se a pessoa não faça esse culto, ela possa tomar uma decisão por fazê-lo. E se ela já faz, que ela se sinta encorajada a continuar, entendendo que isso tudo glorifica ao Senhor, mas nos abençoa. Muito obrigado pela oportunidade de cultuar o Senhor em casa também, Deus. Que a gente faça isso durante essa quarentena que a gente não pode vir para cá, mas que a gente mantenha esse hábito, para que levante uma geração muito mais fervorosa do que nós fomos e glorifique mais ainda o Seu nome, pregue mais ainda o Evangelho. Deus, eu peço isso para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém.